para a partir de agora a gente conversar mais sobre essa agenda e os debates que são levados aí pela Campus Party, falando especificamente sobre empreendedorismo. Você já imaginou materializar seu negócio em 90 dias? E que tipo de atribuições você precisa ter para se tornar um empreendedor? A gente conversa sobre isso a partir de agora com o empreendedor e inovador Marcos Meirelles, palestrante da Campus Party. Tudo bem, Marcos? Bom dia. Bom dia, tudo ótimo. E com você? Tranquilo agora, né? Você estava já em contato com a gente, viu que minha voz falhou, mas eu tomei uma água e agora estou recuperado. Eu me lembro sempre do Michel Temer, naquele discurso de posse, quando ele virou presidente, e ele começou a falar de um jeito estranho, aí eu fico me sentindo igual ele. Ô, Marcos, vamos lá, né? A Campus Party tem vários assuntos de tecnologia, de games também, de esportes, enfim, e de empreendedorismo, né? A juventude também tem, em grande parte, essa opção. Mas acho que para muita gente ainda não há muita clareza sobre como fazer isso na prática, como é que se pode empreender. Você, na palestra, apresenta possibilidades para isso e até, digamos que rápidas. Em 90 dias, a pessoa ter uma ideia e já executar, Marcos? Isso mesmo, isso mesmo. Então, assim, montar um negócio, apesar de ser uma tarefa muito difícil no Brasil, por causa das nossas tributações, por causa da dificuldade que o governo ele gera, existem alguns caminhos que a gente pode tomar para tornar isso um pouco mais fácil. Então, no Materializa Seu Negócio, o que a gente faz? É ajudar o empreendedor a pegar esses atalhos. Então, assim, mostrar para ele que você não precisa começar um negócio e já ter um gasto com aluguel, ir para uma loja caríssima. Você pode começar com o que a gente chama aí, quando a gente fala de startup, né? E eu trago isso para o mundo do empreendedorismo, do empresário real, né? Daquele cara que é MEI, que é o mínimo produto viável. Que é, qual é o mínimo que você precisa para você começar o seu negócio? O mínimo, vamos começar com isso. E aí a gente vai evoluindo de pouco a pouco, até que o negócio ele vai atingindo novas maturidades, vai tendo assim, maior sucesso, mas a gente pode começar com o mínimo. Então, realmente é possível, de forma muito rápida, utilizando, né, esses atalhos que já existem, né? Assim, eu não estou inventando nada. A única coisa que eu peguei foi coisas que a gente já tem aí sobre gestão de negócios, que a gente utiliza em startup, que a gente usa em empresas de alto crescimento, em grandes empresas, e trazendo para o pequeno empreendedor numa forma fácil, simples, e que ele consiga estar evoluindo e vendo essa evolução passo a passo. Dia após dia ele vai vendo a evolução do negócio dele. Marcos, me conta um pouquinho mais sobre você, antes da gente falar mais sobre o processo de empreender, né? Você é palestrante da Campus Party, tem 27 anos e é empreendedor, então você conversa diretamente com esse público mais jovem que está pensando no que fazer, né? Quem termina ensino médio, um pouco mais jovem, mas quem está saindo da faculdade, não sabe exatamente o que fazer, não tem experiência porque nunca trabalhou porque não tem experiência e consegue enxergar no empreendedorismo uma possibilidade, mas não sabe exatamente o que fazer. Quem é o Marcos? O que é que você já fez? Enfim, Marcos. Pô, beleza. Como você falou, eu sou o Marcos, eu tenho 27 anos. Então, assim, antes de eu falar um pouquinho quem eu sou de Brasília, né? E aqui em Brasília, a gente meio que aprende o seguinte, a gente nasce, a gente estuda, né? Aí se prepara para passar na UNB, faz um concurso público e depois compra um apartamento em Águas Claras e aí a vida segue. Então, basicamente, eu vim seguindo essa trajetória. Eu estudei, terminei o ensino médio, passei na Universidade de Brasília, que é a nossa universidade federal. Estava estudando para concurso, minha família tem um escritório de contabilidade. E aí, nesse meio tempo, eu fiquei noivo, e aí eu fui trabalhar enquanto estudava para concurso e me apaixonei pelo empreendedorismo. Isso faz 5 anos que toda essa história começou, né? De me tornar empreendedor. De lá para cá, a gente mudou completamente o nosso escritório de contabilidade, a gente se tornou uma empresa de gestão, mudamos marca, expandimos para outros lugares do Brasil e lancei novas marcas, né? Então, além da Atom Gestão Inteligente, que é minha empresa de gestão, a gente faz contabilidade, faz gestão financeira, eu tenho uma loja de roupas femininas chamada A Luz, eu tenho Materializa Seu Negócio, que é a empresa de cursos, a gente tem um outro negócio de criação de e-commerce, e nesse meio dessa trajetória, como é que eu vim parar onde eu estou hoje? Na contabilidade, eu tive a oportunidade de falar com diversos empresários e empreendedores. Desde empresários já estabelecidos, com muita know-how, com muita experiência, até a galera que está começando. E aí eu percebi nessa galera que está começando e percebi em mim também. Então, imagina, quando eu comecei nos negócios, eu estava com
22 anos. Então, assim, era um menino, como você falou, estava na mesma situação que muitos, em que, não sei o que eu quero fazer, não sei o que posso fazer. Comecei a assumir responsabilidades que para um garoto era muito complicado. Eu tinha uma equipe que meu funcionário mais novo tinha 6 anos de empresa. Então, eu tive que aprender muito rápido para eu que pudesse ajudar a empresa a ter um crescimento. E aí, além disso, eu tive que conquistar o respeito de uma equipe que tinha muito mais conhecimento que eu. Então, assim, eu tive que me forçar num crescimento. Eu falo assim, que 1 ano eu cresci coisa que muitos empresários cresceriam em 5, 6. Porque eu tive que dar essa forçada no conhecimento e no aprendizado. Bom, Marcos, e aí entrando nos processos, e logo na sequência aqui tem também as perguntas, né, as dúvidas do Samuel Straiotto, meu colega aqui para essa entrevista, mas antes eu queria pegar do início, né, você contou da sua história de Brasília, a gente aqui em Goiânia conhece bem, né, é isso, muitos funcionários públicos têm que prestar concurso, faz o UNB, essas são as metas ali que você vai cumprindo. Mas aí chegou um momento que você se interessou pelo empreendedorismo e já tinha essa expertise da família com contabilidade. E quem não tem exatamente uma área assim já para seguir, acho que esse interesse por um setor e depois ter uma ideia para depois empreender, para depois ter um negócio, enfim, acho que esse é um processo meio difícil, né? Você já teve essa, digamos, um ponto de partida ali, mas talvez se fosse escolher um outro campo, uma outra área, tivesse alguma dificuldade, ou pelo menos um tempo ali para se inteirar daquilo, enfim. Acho que esse momento inicial de ter a ideia é importante, né, Marcos? O que é que se deve pensar sobre nesse momento, quem está agora pensando, eu até poderia empreender, mas o quê? Né? Como é que se tem essa ideia e depois avança? Uma metodologia que eu gosto de usar, que é bem simples, é a gente pensar em 3 coisas. O que eu gosto de fazer, o que eu faço bem e o que eu tenho experiência. Então, essas 3 coisas, você vai fazer uma lista. Então, faz uma lista do que você gosta de fazer. Às vezes você não faz bem, mas você gosta. O que você tem experiência, ou seja, você já está fazendo, e o que você sabe fazer. Faz uma listinha de todas essas coisas. E aí, o que eu acho assim, que é a forma ideal de você pensar no negócio? É você ter essas 3 coisas. Você gosta, você sabe e você tem experiência. A maioria de nós, a gente tem experiências em diversos assuntos diferentes e que esse assunto ele é interessante para outras pessoas. Então, assim, eu no início, antes de lançar o Materialize Seu Negócio, eu fiquei com muito receio de falar, sabe, tem algo na psicologia que é chamado de síndrome do impostor. Às vezes a gente acha que a gente não sabe, que a gente não está preparado e a gente vai se sabotando. E a gente vai criando uma sabotagem. Mas você é bom em algumas coisas. Então, pega essas 3 coisas. Se você conseguir marcar essas 3 e uma ideia, pronto, você já tem aí uma ideia para começar o seu negócio. Samuel Straiotto, Marcos Meireles com a gente, falando sobre empreendedorismo, iniciando aí, portanto, nesse momento de ter a ideia, né, Samuel? Enfim, fique à vontade, Samuel. Oi, Marcos, bom dia, obrigado aqui por nos atender. Me chamou muito a atenção na sua apresentação quando você fala a respeito de 90 dias para poder dar um start, para poder começar. E aí, o que eu posso fazer nesse tempo, então, para poder viabilizar o início do meu negócio? Samuel, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, de verdade. Cara, então assim, o primeiro passo que eu gosto sempre de começar é olhar para o empreendedor. Então, antes da gente partir para o negócio em si, é começar primeiro a uma visão do empreendedor, a gente vê como o empreendedor ele está em relação a algumas habilidades que ele precisa ter, para ele saber se ele precisa desenvolver novas habilidades ou não, provavelmente ele vai ter que desenvolver. Se as condições que ele tem para ter um negócio, como é que está a questão financeira dele, como é que está a questão familiar, porque o negócio ele não envolve só ele, né? Ele envolve as finanças, ele envolve as pessoas que estão ao redor dele, se ele vai ter apoio, se ele não vai ter. E tudo isso torna mais fácil ou mais difícil a criação desse negócio. O próximo passo que é necessário dar é essa parte de ideação do o que eu quero fazer. Beleza, já tenho as condições, não precisa as condições ideais não, tá, Samuel? A gente não precisa falar assim, eu tenho ali 50 mil reais guardar. Não,
dá para começar em situações muito diferentes, e aí o mínimo produto viável, né, que é o mínimo que a gente precisa para começar, ele vai ser diferente para pessoa e pessoa, negócios e negócios, mas aquela ideia que eu acabei de falar de, pô, pega 3 coisas, você não tem nem ideia do que você quer fazer, pega, faz uma lista, 3 coisas e sai votando. Isso aqui, o próximo passo, depois que você pegou essas 3 ideias, é criar um plano de negócios. O que é um plano de negócio? A gente não está falando de, nossa, gastar horas e horas, a gente está falando assim, em uma semana, a gente criar um mini plano, ele vai ser enxuto, mas ele vai ser bem completo. Pode parecer 2 coisas opostas, mas é possível. A gente não precisa sair assim, enchendo linguiça, mas a gente precisa de alguns pontos importantes. Então, focar em pontos essenciais. Como, por exemplo, quem é seu cliente, de fato? Então, por exemplo, aqui a nossa persona, como a gente chama o cliente, no Materialize Seu Negócio, ele se chama Joaquim. Então, o Joaquim, ele é um jovem, ele tem entre 18 e 25 anos, ele acabou de sair do ensino médio, ele está meio perdido. Então, você entender quem é essa pessoa, fica mais fácil de você comunicar com ela. E aí, com isso, a gente vai para as próximas etapas. Pô, terminei meu plano de negócio, já tenho lá quem é a minha persona, já tenho uma ideia da jornada que esse cliente ele vai ter, antes dele se tornar cliente, depois que ele se torna cliente, a gente vai para a prática. Não existe negócio se não existir vendas. Então, assim, basicamente, Samuel, em coisa de 3 a 4 semanas, a gente já começa a ter um negócio. Eu não estou falando da formalização ainda, mas da gente ter a primeira venda. Para mim, o negócio ele existe quando você tem o primeiro consumidor. Você tem o primeiro cliente, cara, você tem o negócio, e aí vamos dar os próximos passos para você ter a evolução. Que aí você organizar financeiro, você organizar processos, beleza. Você começar a contratar funcionários e ter esse cuidado, sabe? E um aspecto também, eu queria aprofundar um pouco até, você tocou, Marcos, na resposta para o Rubens, no diálogo com esse público mais jovem. E aí até pegando um pouco a sua experiência, né, naquilo que você falava, olha, muita gente se prepara para serviço público, e aí depois da reforma trabalhista, a gente vê que houve uma precarização, uma série de atividades no serviço privado. Empreender, para muitos, pode ser a lei da sobrevivência. Como levar para esse público mais jovem essas dificuldades que são vivenciadas aí pela população, aquilo que o Brasil tem enfrentado nesse momento, aquilo que o mundo tem enfrentado nesse momento, para que também se possa ponderar no momento de abrir um negócio? Cara, eu acho que, assim, para o jovem é muito importante ele... É uma parte difícil, que eu concordo que a educação ela não nos prepara. Meu irmão acabou de fazer 19 anos, e quando ele fez 18 ele se formou, a gente estava brincando um pouco sobre isso, né? A nossa educação formal ali no ensino médio, ela não nos prepara para nada. Ela não nos prepara nem para a gente estar pronto para um concurso, nem nos prepara para ser um empreendedor. Então a gente fica num limbo um pouco perdido. O que eu tenho para falar para esse jovem que tem um interesse em empreender? Começa desde cedo. Eu tenho um primo da minha esposa, que eu pude ajudar ele um pouco, assim, não foi muito, mas ele tem 14 anos, ele estava começando um e-commerce. Então, ele montou uma loja. O que é legal com isso? É que é possível você, gastando muito pouco hoje, você começar um pequeno negócio, e aí, para esse jovem que tem um interesse, vai lá devagarzinho, nem que seja, não sei, você sabe fazer logo, vai ali, começa a vender para a família, faz uma logo, você sabe... Você quer ter um e-commerce, começa com dropshipping, você não precisa ter um estoque, né? Você compra e o fornecedor ele entrega direto para o seu cliente. Então, assim, a única forma de você ter essa experiência é realmente fazendo. E, de novo, não precisa começar com muito. Começa com um pouquinho, vai ali devagarzinho, faz alguns trabalhos, pode ser uma prestação de serviço, pode ser uma venda de produto. Tem muita forma hoje de você começar. E com o MEI, até a formalização se tornou mais fácil. Então, assim... A melhor dica que eu posso dar para um jovem é: vai devagarzinho, mas começa. Eu me arrependo de não ter tido essa mentalidade que eu tenho hoje, começado antes. Eu tenho certeza que se eu tivesse começado com 15, 16 anos, o negócio, teria sido muito mais fácil. Minha irmã, ela é minha sócia, eu tenho uma irmã de 16 anos, eu sou o mais velho de 5 filhos. Então, minha irmã mais nova, com 16 anos, ela é minha sócia na loja de roupas. Então, ela está tendo um aprendizado que a maioria das amigas dela e amigos dela da mesma idade, enquanto eles estão preocupados em ir para uma festa, para uma baladinha, ela está aprendendo um negócio. Então, quando ela tiver 18, 19 anos, vai ser muito mais fácil para ela decidir
se ela quer continuar nesse negócio, que ela quer ter novos negócios, se ela pode querer virar servidora pública. Cara, não gostei da experiência. É muito complicado. Mas essa experiência, ela é essencial, Samuel. Bacana, e a oportunidade, né, até mesmo de ter essa experiência. Marcos, eu queria então aproveitar aqui, fala para a gente em que momento será a sua palestra, que outros aspectos aqui que a gente pode também chamar a atenção de quem quer acompanhar o seu trabalho, aquilo que você vai expor na Campus Party aqui no estado de Goiás. Minha palestra ela vai acontecer hoje, dia 16, quinta-feira, às 19 horas, no Palco Growth, lá na Campus Party. Se você quiser me encontrar, quiser falar comigo, eu estou no Instagram como marcos.meireles. Então, só me mandar um oi, vai ser um prazer poder bater um papo, a gente conversar aí. E eu também estou no YouTube como Marcos Meireles. Então, qualquer uma das duas redes sociais você me encontra aí. E vai ser um prazer estar com vocês aí em Goiânia. Daqui a pouquinho, terminando aqui, eu estou pegando o carro, estou indo aí para Goiânia para estar com vocês na Campus Party. Vem com cuidado na estrada, viu? Vem devagar, devagar chega, dá tempo. Jéssica Rubens com a gente, o Marcos Meireles. Valeu, Marcos. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um abraço, bom dia, boa palestra. É isso. E a gente confere mais informações, mais análises aqui também sobre essas agendas todas da Campus Party. Você confere também esses e outros destaques no nosso portal.